Eu sou o Cristiano Pinho e hoje eu quero te conduzir por uma fronteira onde biologia, epidemiologia e história natural se encontram de forma quase perturbadora. Quando as pessoas ouvem a expressão fungos zumbis, pensam imediatamente em ficção, em colapso social, em monstros. Mas a realidade científica é ao mesmo tempo mais sóbria, mais elegante e, em muitos aspectos, mais inquietante. Porque os fungos já alteram comportamento em insetos, já devastam populações animais inteiras, já impõem uma carga global gigantesca de doença humana e já desafiam hospitais, laboratórios e sistemas de vigilância em vários continentes. O ponto de partida dessa história é o complexo Ophiocordyceps, o grupo de fungos que ficou famoso por infectar formigas e produzir a imagem icônica da chamada formiga zumbi. Mas o que a boa ciência mostra é algo ainda mais fascinante do que o mito popular. O fungo não transforma a formiga em um monstro irracional. Ele executa um processo de infecção altamente especializado. Primeiro, adere ao exoesqueleto. Depois, atravessa essa barreira com uma combinação de pressão mecânica e enzimas. Em seguida, coloniza o interior do hospedeiro e passa a interferir em funções fisiológicas e comportamentais. A formiga abandona o trajeto da colônia, sobe a vegetação, escolhe um microambiente adequado e realiza a famosa mordida terminal na folha. O cadáver se converte em uma plataforma de dispersão precisa para os esporos. Hoje sabemos que a explicação não se resume a uma caricatura de controle mental. Revisões modernas indicam que a manipulação envolve secreção de proteínas parasitárias, reorganização fisiológica do hospedeiro e até ritmos biológicos guiados pela luz. Em outras palavras, o fungo não apenas invade, ele sincroniza o corpo da vítima com a sua própria estratégia de transmissão. Essa especialização é tão refinada que desmonta a fantasia de um salto simples para seres humanos. Ophiocordyceps é produto de coevolução extrema com hospedeiros muito específicos. Não estamos diante de um agente universal. Estamos diante de estratégias cirúrgicas lapidadas por milhões de anos. Mas seria um erro encerrar a conversa aí, como se fungos zumbis fossem apenas uma curiosidade da floresta tropical. O mundo real dos fungos é muito maior. Em insetos, alguns conseguem remodelar comportamento. Em animais, outros provocam colapsos ecológicos. E em humanos, embora não haja um fungo que transforme pessoas em zumbis no sentido cinematográfico, existem infecções fúngicas reais, invasivas, frequentemente negligenciadas e potencialmente fatais. Esse é o eixo central deste documentário. Sair do sensacionalismo e enxergar a escala verdadeira do problema. Quando olhamos para a saúde pública global, os números deixam de parecer exóticos e passam a soar urgentes. Estimativas recentes usadas por organizações internacionais indicam que aproximadamente 6,5 milhões de infecções fúngicas invasivas ocorrem por ano e que algo em torno de 3,8 milhões de mortes estejam associadas a essas infecções em escala global. Mesmo em estimativas mais conservadoras, as doenças fúngicas graves já foram colocadas em patamar de mortalidade comparável ao da tuberculose e acima da malária. Ao mesmo tempo, mais de 1 bilhão de pessoas convivem com algum tipo de doença fúngica superficial ou mucosa ao longo da vida, e dezenas de milhões sofrem com quadros crônicos ou recorrentes que degradam qualidade de vida, visão, capacidade respiratória e sobrevida. A gravidade desse cenário levou a Organização Mundial da Saúde a publicar sua primeira lista global de fungos prioritários, um marco histórico. A mensagem da OMS é direta. As infecções fúngicas deixaram de ser uma sombra silenciosa e precisam entrar no centro das políticas de vigilância, diagnóstico, pesquisa e tratamento. Em 2025, a própria OMS reforçou esse alerta ao afirmar que existe uma falta crítica de testes diagnósticos e medicamentos antifúngicos, sobretudo em países de baixa e média renda. Os fungos mais perigosos podem alcançar mortalidade extremamente elevada, mas os sistemas de saúde continuam sem acesso equitativo a diagnóstico rápido, terapias adequadas e vigilância consistente.
Isso nos leva a um paradoxo incômodo. Quanto mais a medicina moderna avança, mais ela cria populações vulneráveis aos fungos. Pacientes em quimioterapia, transplantados, pessoas vivendo com HIV, indivíduos em uso prolongado de corticoides, internados em terapia intensiva, portadores de doença pulmonar crônica ou submetidos a procedimentos invasivos. Todos esses grupos ampliam o território biológico onde fungos oportunistas conseguem prosperar. Em vez de desaparecer com o progresso, a ameaça fúngica se reorganizou dentro do próprio sucesso da medicina contemporânea. Nos hospitais, um dos nomes que resume essa nova era é Candida auris. Trata-se de um fungo que se espalha com facilidade em serviços de saúde, persiste em superfícies e equipamentos, resiste a múltiplos antifúngicos e atinge, sobretudo, pacientes já gravemente doentes. Nos Estados Unidos, o CDC registrou mais de 6.000 casos clínicos em 2024, um número que mostra crescimento contínuo desde a primeira detecção no país. Na Europa, o ECDC relatou mais de 4.000 casos entre 2013 e 2023, com destaque para Espanha, Grécia, Itália, Romênia e Alemanha, como os países que concentraram a maior parte dos registros. O que antes parecia uma ocorrência isolada se transformou em poucos anos em disseminação hospitalar sustentada. Esse avanço é importante porque revela a diferença entre o medo popular e o risco real. O medo popular imagina um fungo espetacular que salta da natureza e domina cérebros humanos. O risco real é mais silencioso. Um fungo multiresistente que coloniza enfermarias, atravessa rotinas de limpeza, confunde laboratórios, atrasa diagnóstico e encontra pacientes imunologicamente frágeis. É menos cinematográfico, mas muito mais plausível e imediatamente relevante para a saúde pública. Outro ponto essencial é que nem toda ameaça fúngica é hospitalar. Algumas são ambientais, e outras ocupam a interface entre ambiente, animais e seres humanos. Nos Estados Unidos e no Canadá, a White Nose Syndrome, causada por Pseudogymnoascus destructans, já matou milhões de morcegos hibernantes. O fungo cresce em focinho, orelhas e asas, altera o padrão fisiológico da hibernação e pode levar o animal ao colapso energético antes do fim do inverno. O impacto não é apenas veterinário. Morcegos insetívoros ajudam no controle natural de insetos e participam do equilíbrio de ecossistemas. Quando fungos derrubam essas populações, a consequência se propaga muito além da caverna. Entre anfíbios, o quadro é igualmente dramático. Fungos quitrídeos, como Batrachoschitrium dendrobatides e Batrachoschitrium salamandrivorans, se tornaram símbolos de como um patógeno pode remodelar a biodiversidade planetária. A pele de um anfíbio é um órgão funcional para trocas essenciais. Quando o fungo compromete essa superfície, compromete também equilíbrio hídrico, respiração e sobrevivência. Em várias regiões do mundo, o resultado foi declínio populacional, colapso local e perda de espécies. Isso importa para a evolução da humanidade de uma forma indireta, mas profunda. Nossa espécie evoluiu em ecossistemas moldados por cadeias biológicas complexas, e fungos são parte dessa arquitetura invisível que sustenta ou desorganiza ambientes inteiros. No Brasil e em partes da América do Sul, um exemplo particularmente relevante de interseção entre microbiologia, epidemiologia e vida cotidiana é Sporotrix brasiliensis. Durante décadas, a esporotricose era lembrada principalmente como infecção relacionada à matéria vegetal. Mas a emergência de uma forma zoonótica, transmitida por gatos, redefiniu o problema. O Brasil se tornou o principal cenário dessa expansão. Até 2022, já havia registro de transmissão em 25 dos 26 estados brasileiros, com mais de 8.900 casos humanos relatados no Rio de Janeiro desde o início do surto. A doença também avançou para países vizinhos e chegou a gerar casos exportados ao Reino Unido por meio de um gato infectado.
Aqui, a lição é inequívoca. Fungos podem atravessar redes urbanas, domésticas e veterinárias, exigindo uma abordagem de saúde única, que integre medicina humana, medicina veterinária, vigilância e educação pública. Quando ampliamos ainda mais a lente, percebemos que a história dos fungos também é uma história sobre desigualdade global. A OMS enfatiza que boa parte dos testes disponíveis depende de laboratórios bem equipados, profissionais treinados e cadeias logísticas estáveis. Em muitos países de baixa e média renda, exatamente onde a carga de doença pode ser maior, faltam eletricidade confiável, insumos, treinamento e acesso rápido a antifúngicos. O resultado é um ciclo cruel. Menos diagnóstico gera menos dados. Menos dados reduzem a percepção do problema. E a baixa percepção reduz investimento. Assim, a negligência se autoalimenta. Essa negligência também tem dimensão histórica. As grandes narrativas da saúde pública do século XX foram dominadas por bactérias e vírus, enquanto os fungos permaneceram como um território secundário. Mas o crescimento do HIV, o aumento do câncer, os transplantes, a terapia intensiva moderna, o uso amplo de imunomoduladores, a urbanização densa, as mudanças climáticas e a mobilidade global alteraram esse equilíbrio. Hoje, as doenças fúngicas não são um detalhe do rodapé microbiológico. Elas ocupam a interseção entre medicina de alta complexidade, vulnerabilidade social, pressão ecológica e resistência antimicrobiana. E há ainda uma dimensão mais ampla, a da própria evolução da vida. Fungos estão entre os grandes engenheiros invisíveis da biosfera. Reciclam matéria orgânica, reorganizam nutrientes, modulam relações entre plantas, insetos, animais e micro-organismos. Em algumas situações, a interação com hospedeiros produz simbioses que sustentam ecossistemas. Em outras, gera parasitismo devastador. Estudar fungos zumbis e fungos patogénicos não é apenas estudar doença. É estudar como a vida aprende a explorar a vida. É estudar como organismos sem cérebro podem desenvolver estratégias extraordinariamente precisas para sobreviver, se dispersar e moldar o destino de outras espécies. É justamente por isso que o fenómeno dos chamados fungos zumbis deve ser tratado com respeito científico. Em insetos, a manipulação comportamental é real. Em humanos, a equivalência literal com a ficção é enganosa. Mas a conclusão correta não é desprezo, é seriedade. O verdadeiro escândalo não é a ausência de um apocalipse cinematográfico. É a existência de milhões de infecções, centenas de milhares de mortes evitáveis, atraso diagnóstico sistemático, resistência antifúngica crescente e uma resposta global ainda insuficiente. Se quisermos resumir o que a ciência atual nos ensina, talvez a formulação seja esta: os fungos não precisam transformar humanos em zumbis para alterar o rumo da saúde pública, da biodiversidade e da própria trajetória humana. Eles já fazem isso quando fragilizam hospitais, remodelam ecossistemas, atravessam fronteiras entre animais e pessoas e expõem, em escala global, as desigualdades do acesso a diagnóstico e tratamento. No fim, os fungos nos obrigam a abandonar o conforto das categorias fáceis. Eles não são apenas decompositores inofensivos, nem apenas vilões de ficção. São atores profundos da história natural, da medicina e da evolução. Alguns transformam insetos em instrumentos de transmissão. Outros colapsam populações animais. Outros se instalam nas fissuras da medicina moderna e da desigualdade mundial. E todos nos lembram de uma verdade desconfortável. O mundo biológico real costuma ser mais sofisticado, mais silencioso e mais impactante do que a imaginação popular consegue prever. Eu sou Cristiano Pinho, e se existe uma lição duradoura nesta jornada, é esta: compreender os fungos não é um exercício de curiosidade mórbida.
É uma necessidade científica, ecológica e civilizatória.